Então, uma coisa que eu queria falar com vocês é sobre a construção de barcos em kit, né? Isso é uma técnica que não é muito nova, isso já é feito há bastante tempo, sobretudo lá fora. E a concepção de kit, ela vem até de outros assuntos, né? Quer dizer, você pode construir até um barco em fibra usando kit. Existem estaleiros na Europa que durante muitos anos venderam kits de fibra. Você alugava a forma do convés, a forma do casco, a forma dos móveis, o estaleiro tirava esses produtos para você e você depois fazia o acabamento, né? Alugava um galpão, fazia com um grupo de amigos, fazia sindicatos, né? E construía os barcos. Então era muito comum isso acontecer, mas também a construção em kit é muito popular no conceito de você construir embarcações que sejam projetadas em compensado naval, né? Então um exemplo que a gente dá é sempre do Echo Bay Doris Keefe, que é esse barquinho que a gente representa, do projetista Clint Chase, que é um americano super gente boa, que é parceiro nosso, mora nos Estados Unidos, e a gente vende o kit, o projeto desse barquinho. Mas eu queria mostrar para vocês hoje aqui o manual de construção, para vocês entenderem que não é um bicho de sete cabeças, quer dizer, construir um kit exige que você tenha um espaço, né? Então uma garagem, né, da sua casa, na casa de campo, um clube que permita que você construa, né, na área de reparos, ou até mesmo você alugar um pequeno galpão com alguém ou sozinho e poder usar poucas ferramentas. Aqui a gente está falando de parafusadeiras elétricas, está falando de serra de tico, está falando de ferramentas elementares que vão realmente fazer com que você construa um barco do início ao fim. Então esse barco aqui, ele é um projeto então de um barco de 12 pés, quase, menos do que isso, aliás, 11,7 pés, e é um barco que pode ser feito, e a opção de construção dele, na verdade, é um método que se chama Screw and Glue. O que quer dizer Screw and Glue? Quer dizer, literalmente, em tradução para português, é parafuso e cola, ou seja, você usa parafusos para fixar painéis de compensado em elementos de madeira. Então olha só, esse manual ele vai desde a produção das partes, então há partes como colar, né, os painéis, fazer a inserção dos elementos estruturais, até o acabamento, né, componentes de vela, mastro, que você fabrica também. Então nesse barco você fabrica praticamente tudo. E é muito interessante porque há uma experiência aí que não tem preço, né? Você fazer seu próprio barco é uma experiência sem preço. Então veja só, esse manual está em inglês, porque naturalmente o projeto é em inglês, mas é muito simples, ele vem bem ilustrado, né? E é bem interessante do ponto de vista de como que o projetista define esses tópicos, né? Se a gente estivesse falando aqui para você pensar, depois que você construir um barco, como que você explicaria como você construiu, isso que é esse documento, né? É um documento bem passo a passo, né? Se você for um cara interessado, uma pessoa interessada em projetar um pequeno barco, explicar para alguém como projeta, como constrói, esse é o caminho, né? Fazer um manual bem explicadinho, mostrando as dimensões, como se começa, como é que se prepara para construir, né? Então é como se o projetista pegasse você pela mão e fosse passo a passo ali, né? Claro que cada um tem a sua expectativa, cada um tem o seu método e cada também consumidor, cada construtor tem a sua preferência, mas é muito legal quando você tem esse contato, né, mesmo que indireto com o projetista, porque você sabe como ele pensou e com o que ele espera que você faça em termos de ordem da construção. Então, olha lá, o tempo para construir esse barco é de 75 a 150 horas. Por que ele dá essa diferença? Porque o projetista ele não sabe qual que é a sua experiência de construção. Pode ser que você seja uma pessoa que já tenha construído vários barcos, então provavelmente você vai gastar menos tempo fazendo esse. Se você, por outro lado, for uma pessoa que está fazendo esse barco pela primeira vez, ou está fazendo um barco pela primeira vez, então naturalmente você vai gastar um pouquinho mais de tempo, vai entender um pouco mais. Então essas são as horas totais mesmo que você leva, né, dentro da oficina para fazê-lo. Então ele mostra também que esse barco pode ser armado de diferentes formas. O que é armado? Qual é o tipo de vela, qual é a posição das velas, quantas velas ele vai levar. Isso é bastante relevante também quando você faz um manual e quer mostrar para o seu construtor quanto tempo ele vai levar fazendo esses materiais, tá certo? Então é muito interessante que vocês consigam
ter essa visão geral antes de começar a construir. Olha aí, ele também mostra o tamanho dos parafusos. Aqui ele bota essas dimensões em polegadas, também uma característica muito importante, muito relevante quando você consome um projeto americano. Isso também é uma informação importante. Se você está pensando em comprar um projeto americano para fazer, primeiro você vai recebê-lo em inglês e segundo, você vai recebê-lo em unidades imperiais. Então tem muita gente que fala, legal, em inglês eu sei falar, beleza, eu vou fazer, vou tirar de letra, e aí se depara com uma tabela como essa, né? Quer dizer, e agora, como é que você converte? É importante você perder um tempo fazendo uma tabelinha, né? Uma regrinha de 3 aí, quanto que vale uma unidade do sistema imperial, quanto que vale a unidade do sistema métrico que a gente usa aqui no Brasil, né? Metros, centímetros, milímetros, né? E para você ter a confiança para então seguir cortando.